Olá! Ainda na infância, o Peter Parker perde seus pais em um acidente de carro. O menino é criado pelo seu tio Ben e sua tia May e os ama como se fossem seus pais de verdade. Depois da morte do pai e da mãe, ficam mais mistérios do que memórias. Um deles é uma pasta secreta da pesquisa científica do Richard Parker, que ele escondeu em sua maleta e deixou como lembrança para seu filho. Já adulto, o Peter se interessa pelas atividades de seu pai e descobre que seu parceiro de trabalho era o Dr. Curtis Connors, um especialista em répteis e pesquisador das indústrias Oscorp. O Peter decide visitar o Dr. Connors e acaba em uma excursão pela torre da corporação, onde vira vítima de uma aranha geneticamente modificada, parte de um experimento secreto do cientista. Devido a uma mutação genética, o cara ganha habilidades incríveis, as quais terá que usar na luta contra o perturbado cientista. O pequeno Peter brinca de esconde-esconde com seu pai. Ele cobre os olhos com as mãos, conta até 10 e sai para procurá-lo. O menino inspeciona todos os cômodos da casa e entra no escritório do Richard. Mas em vez de encontrar seu pai, ele encontra só a mesa dele revirada, sabe-se lá por quem, e as janelas estilhaçadas, fazendo barulho com o vento. O Richard atende imediatamente ao chamado do filho e interrompe o jogo. O homem abre apressadamente um esconderijo na gaveta da escrivaninha, tira de lá uma pasta secreta com documentos e verifica desesperadamente seu conteúdo. Em seguida, ele apaga rapidamente o trabalho de pesquisa de sua lousa. Os pais, preocupados, levam a criança para a casa da tia May e do tio Ben, se despedem apressadamente do filho e deixam o pequeno aos cuidados dos parentes, com quem o Peter está destinado a ficar para sempre. Já adolescente, o Peter Parker gosta de fotografia e de andar de skate. Ele mora com a tia May e o tio Ben. O cara praticamente já superou a morte de seus pais no terrível acidente de carro daquela fatídica noite. Mas de repente, encontra a maleta de couro do Richard Parker, seu pai, no porão de sua casa. O tio Ben diz que o Richard deixou a maleta naquela noite do acidente e pediu que ele aguardasse para seu filho. Mas o Peter não entende o porquê. Afinal, dentro dela, ele encontra só um recorte de jornal com uma foto do pai e um de seus colegas de trabalho, um homem desconhecido sem o braço direito. Depois de examinar cuidadosamente o achado mais uma vez, o Peter encontra algo escondido em um bolso secreto. É aquela mesma pasta que seu pai escondia na gaveta de sua escrivaninha. Dentro dela estão os dados da pesquisa do Richard, com um algoritmo da taxa de decaimento biológico. O tio Ben, que aparece no quarto, revela outro segredo para o Peter. O homem da foto, ao lado do Richard, se chama Curtis Connors e trabalhava com o pai. O cara decide se encontrar com o Dr. Connors e, no dia seguinte, fingindo ser um estagiário, faz uma excursão pela torre das indústrias Oscorp. Lá, inesperadamente, o Peter encontra Gwen Stacy, uma garota por quem ele está secretamente apaixonado. Ela é a chefe dos estagiários do Dr. Connors e guia da visita. O próprio Curtis Connors, especialista em répteis, aparece para cumprimentar os estagiários. Ele brinca com o fato de não ter o braço direito e fala sobre seu sonho de fazer uma revolução biológica radical que beneficiará não só a ele, mas também pacientes cujas células morrem por causa de doenças incuráveis. O cientista convida os estagiários a adivinhar como ele está tentando iniciar o processo de crescimento das células perdidas no corpo humano e, para sua surpresa, ele ouve a resposta correta. Cross species genetics. A resposta foi dada pelo Peter Parker e causa admiração no cientista. Porém, o Dr. Connors não tem tempo de descobrir o nome do estagiário, pois um telefonema o obriga a sair. Curioso para descobrir os segredos das indústrias Oscorp, com a qual seu pai estava envolvido, o Peter se separa discretamente do grupo e entra em um laboratório secreto com uma máquina biológica inovadora, onde centenas de aranhas venenosas tecem suas teias. Elas começam a cair na cabeça dele devido a uma pane no sistema, por causa de um toque na teia. Depois de se livrar delas, o Peter volta correndo para o grupo. Ele não percebe que acabou levando consigo uma aranha modificada do laboratório e ela dá uma picada inesperada no pescoço dele. O Peter volta para casa com febre e com um apetite brutal. Na frente dos estupefatos tio e tia, ele pega todas as comidas da geladeira, até mesmo uma refeição congelada, e as leva para seu quarto. Na manhã seguinte, mudanças inexplicáveis acontecem com o Peter. A força em suas mãos está muito maior, sua visão e audição ficaram incrivelmente aguçadas, e vários objetos grudam firmemente em suas mãos e pés.
O Peter vai até a casa do Curtis Connors e se apresenta com seu nome verdadeiro. Depois de receber calorosamente o filho do amigo falecido, o Dr. Connors fala sobre seus experimentos genéticos entre espécies, que ele nunca conseguiu concluir depois do desaparecimento do Richard, e, junto com ele, de uma fórmula para um processo fundamental, o algoritmo da taxa de decaimento. Em resposta, o Peter, que já estudou detalhadamente as pesquisas de seu pai, dá ao Dr. Connors a solução para o problema. Fascinado pelas habilidades científicas do jovem, o Dr. Connors o convida para ir ao laboratório da Oscorp, onde conta sobre o experimento atual. Trata-se de isolar e transferir para camundongos a capacidade dos lagartos de desenvolver novos membros. Também aqui, o Peter demonstra que tem uma mente brilhante. Eles simulam um experimento que acaba sendo bem sucedido. Na noite do mesmo dia, após uma briga com o tio Ben por chegar tarde em casa, o Peter entra, de mau humor, em uma pequena loja. Lá ele briga com o vendedor que se recusa a fazer a venda para ele porque faltam alguns centavos na compra. Zangado com o gorducho sarcástico, o Peter já está prestes a sair, mas percebe que o cliente que veio depois dele é um ladrão. Em retaliação pela grosseria, o Peter se recusa a ajudar a detê-lo, o que, inesperadamente, leva a uma terrível tragédia. O bandido dá de cara com o tio Ben, que perambulava pela rua procurando o Peter. O tio bloqueia o caminho do ladrão e acaba levando um tiro dele. Depois de perder o ente querido que substituiu seu falecido pai, o Peter resolve usar todas as suas novas habilidades sobre-humanas, combinadas com um traje simples, para lutar contra o mal. Ele decide seguir o princípio de vida de seu pai, Richard, ao qual o próprio tio Ben aderiu. Se você pode ajudar as pessoas de alguma forma, é seu dever moral fazê-lo. Todas as noites, o jovem fica escutando o rádio da polícia e aparecendo instantaneamente nos locais após denúncias de roubos e crimes. Com o tempo, o misterioso herói mascarado, já apelidado de Vigilante do Povo, melhora seu traje. Enquanto isso, um mensageiro do Norman Osborn, o chefe e fundador das indústrias Oscorp, que está morrendo de uma doença grave, coloca o Dr. Connors diante de uma difícil escolha. Ele tenta convencê-lo a realizar experimentos de cruzamento genético de espécies em humanos. Depois de receber uma dura recusa, ele pega uma ampola com a fórmula pronta, que funcionou em ratos, e informa o cientista sobre o fechamento de seu laboratório. Ao se ver em uma situação sem saída e sonhando com a cura, o Dr. Connors decide experimentar a fórmula em si mesmo, na esperança de restaurar seu braço perdido. O experimento dá certo no começo, e o cientista, assim como um réptil, desenvolve um novo membro. Triunfante, o Dr. Connors tenta entrar em contato com o Peter, que neste momento está jantando na casa de sua querida Gwen Stacy. Ele descobre que o pai dela é o capitão da polícia e que ele está determinado a enfrentar o herói mascarado, amado por todos. Isso faz com que o Peter se desentenda com ele sem querer. Para evitar um possível escândalo, a Gwen leva o Peter para se refrescar na sacada, onde ele se enche de coragem e revela seu segredo para a garota. O encontro do casal é interrompido pelo barulho das sirenes da polícia e o Peter corre para o local na mesma hora. Viaturas se acumulam na ponte, onde um enorme lagarto joga carros presos no trânsito por cima da cerca. Um deles acaba sendo o carro do pequeno Jack, que o Peter consegue tirar da armadilha em chamas e devolver ao pai. Who are you? Spider-Man. Na manhã seguinte, o Capitão Stacy, incapaz de explicar o aparecimento de um enorme réptil furioso na ponte, emite um mandado de prisão para o Homem-Aranha. Enquanto isso, o Peter vai até o laboratório do Dr. Connors para perguntar para ele sobre répteis, com o objetivo de conhecer melhor seu inimigo. No entanto, o cientista, que antes era amigável, agora responde de maneira contida e tenta se livrar do Peter às pressas. Ele está prestes a sair, quando vê um dos ratos experimentais do cientista, que quebrou a gaiola e saiu para pegar carne. O Peter imediatamente percebe que o Dr. Connors conduziu o experimento em si mesmo e que foi ele o responsável do caos na ponte. Ele vai até o Capitão Stacy para denunciá-lo, mas o policial não leva suas palavras a sério e o expulsa da estação. Ao ver que não há esperança na justiça e percebendo que foi sua solução para a equação que levou ao desastre, o Peter resolve lutar contra o Dr. Connors sozinho. Seguindo pequenos lagartos, ele rapidamente encontra o esconderijo do vilão nos esgotos, mas lá o lagarto o pega desprevenido. O Homem-Aranha precisa fugir apressado, deixando para trás sua câmera que ele pretendia usar para conseguir provas.
O lagarto vai atrás do seu inimigo para destruí-lo e, pegando-o de surpresa mais uma vez, começa uma luta feroz. Enquanto isso, o grande Stan Lee coloca livros em seus lugares na biblioteca da escola, ao som de uma ritmada música clássica que toca nos seus fones de ouvido. Quando a polícia chega ao local, o lagarto e o aranha se escondem no esgoto. De lá, o Peter contata a Gwen e a instrui a ir até a Torre Oscorp para preparar um antídoto. Enquanto isso, ele segue os rastros do Dr. Connors e descobre seu laboratório subterrâneo. Lá, ele vê o plano do vilão, que pretende espalhar a fórmula de cruzamento de espécies por toda a cidade usando o dispositivo Ganali na torre da corporação. O Peter vai até a Oscorp e o Capitão Stacy envia todos os seus carros de patrulha e helicópteros para lá. No entanto, eles estão perseguindo o Homem-Aranha e não o perigoso lagarto mutante. A polícia consegue deter o super-herói com uma descarga elétrica e, ao retirar a sua máscara, o Capitão Stacy descobre que é o Peter Parker que está escondido atrás dela. Ao ouvir isso, o Capitão Stacy solta o aranha e ordena que os soldados não atirem. Enquanto isso, o piloto de um helicóptero informa ao capitão que uma criatura desconhecida está subindo na Torre Oscorp, onde, neste momento, a Gwen ainda aguarda a conclusão do processo de preparação do antídoto. Faltando 1 minuto para o final, o Dr. Connors irrompe pela porta blindada do laboratório. Temendo o ataque do réptil louco e na esperança de impedir o plano de vilão do cientista maluco, a garota se esconde em um armário do laboratório junto com o dispositivo Ganali. Porém, o vilão encontra seu esconderijo e, sem fazer mal à garota, leva o aparelho. Assim que o monstro já está fora de vista, o sistema notifica que o antídoto está pronto. Nesse meio tempo, uma evacuação em massa é anunciada na cidade. Uma reportagem ao vivo é transmitida do local dos acontecimentos e diz que o defensor do povo, o Homem-Aranha, está lutando contra um enorme réptil e que está indo em direção à Torre Oscorp. Porém, ele está ferido e não sabe quanto tempo ele poderá resistir. Esta matéria é vista por um funcionário da cidade chamado Troy, cujo filho foi salvo pelo aranha na ponte. O homem pede a um colega que ligue urgentemente para os operadores de gruas, a quem ele ordena que girem os braços das gruas sobre a rua, dando assim um ponto de apoio ao Homem-Aranha, no caminho que leva à Torre Oscorp. O Peter, depois de tampar suas feridas com teias de aranha e ver o caminho aberto, corre em direção ao inimigo. Enquanto isso, a polícia isola todo o quarteirão, liberando o território para a batalha. O Capitão Stacy chega na torre da corporação e intercepta a Gwen com um antídoto. Ele resolve subir ele mesmo para dar a ampola para o Peter Parker. No topo da torre, o Dr. Connors configura o dispositivo Ganali para espalhar a arma biológica massiva de cruzamento genético e depois ativa o sistema. Ele detonará em 2 minutos. Nesse momento, o Homem-Aranha ataca o vilão desprevenido e empurra o lagarto para baixo. O Dr. Connors, muito maior e mais forte, consegue atacar o Peter. Depois de enfraquecê-lo, o lagarto enrola sua poderosa cauda em volta do pescoço do aranha, tornando impossível para ele atacá-lo ou defender-se. O vilão arranca a máscara de seu rosto, prestes a se livrar do inimigo. Neste momento crítico, o Capitão Stacy chega para ajudar o Homem-Aranha. O homem atira no cano que leva ao tanque de nitrogênio líquido, o qual Peter agarra e, em seguida, direciona o jato congelante diretamente no inimigo, o que o ajuda a se livrar do estrangulamento. O aranha joga o vilão em um compartimento no telhado cheio de tanques de nitrogênio líquido, os quais o Capitão Stacy continua perfurando com seus tiros. O capitão mantém o lagarto sob controle e entrega ao Peter a ampola de antídoto para evitar o desastre biológico. Faltando 30 segundos para o dispositivo detonar, o Homem-Aranha corre para o topo da torre em direção ao dispositivo Ganali. Neste momento, o Dr. Connors sai da armadilha de congelamento. Depois de criar novos membros em segundos, ele mergulha suas garras no Capitão Stacy e, deixando-o para morrer, corre atrás do Homem-Aranha. Faltam 10 segundos para a detonação. O lagarto sobe furioso pela torre, sacudindo a estrutura de ferro, mas o Peter consegue trocar a ampola e o aparelho dispara uma nuvem de energia em direção ao céu, a qual se dissipa sobre a cidade em uma nuvem azul brilhante. As partículas do antídoto caem também sobre a pele do réptil, iniciando o processo de transformação reversa, razão pela qual o médico perde imediatamente sua força sobre-humana e cai. Ele atinge a estrutura metálica da torre, que se desfaz em pedaços devido à exposição ao nitrogênio. O Peter cai junto com ela, bate no telhado e, sobrevivendo à queda, paira sobre o abismo entre a vida e a morte. Ele é salvo por ninguém menos que seu inimigo recente,
já meio transformado em homem. Depois de escapar, o Peter corre para ajudar o Capitão Stacy. Ele o encontra em seus últimos segundos de vida. O capitão devolve a máscara para o Aranha e, antes de sua morte, o faz prometer que sempre protegerá a Gwen. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários a sua opinião. Na vida real, os grandes poderes também trazem grandes responsabilidades? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo resumo legal. Assistir a um próximo filme em poucos minutos e sem enrolação? Fácil! No canal Pipoca Doce, um formato mega convincente espera por você. Uma breve recapitulação de filmes, desde obras autorais até blockbusters de Hollywood. Pegue um ingresso ilimitado clicando no botão inscrever-se.